Olá pessoal, começando mais um Jura Pod, ao meu lado aqui Gabriel Foguinho, fala Foguinho. Vamos nessa, Jura, mais um programa, hein? E aí, tá tomando a bia no dia do jogo? Tamo aí, o Brasil não tá ajudando muito não, mas o fígado tá colaborando. Esse programa tem oferecimento da Dubai Magazine, você que tá querendo reformar sua casa, seu apartamento, qualquer ambiente, vai lá na Dubai. Dubai fica na Rua Direto do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador, Bahia. Você pode acompanhar também a Dubai nas redes sociais e no site oficial. O site oficial é dubaimagazine.com.br. E nosso convidado hoje está especial, o Wilson Souza. Seja bem-vindo. E aí, Jura? Beleza? E aí, Wilson, secretário de Trabalho, Esporte e Lazer do município Lauro de Freitas. Presidente do PCdoB municipal e também da direção nacional, estadual. O PCdoB tem uma história muito enganjada, histórica, né? E eu sou de uma família de militantes, né? Sim. Meu tio-avô, lá na década de 40, começou a militância. Meu pai, na década de 50. Meu pai foi o primeiro presidente da reorganização do PCdoB na Bahia. Sim. Operário, eletricitário, na década de 60, preso pelo regime militar. Quando tem o processo de anistia, ele volta a trabalhar, só que aí na construção civil, trabalhou como eletricista em obra, fez oposição ao sindicato da construção civil por muito tempo. Em 1990 foi eleito presidente. Hoje talvez seja uma das maiores referências da construção civil, mas durante a década de 70, 80, foi uma das principais referências do movimento sindical na Bahia. Sim. Isso traz muito orgulho. Isso que ano é isso? Rapaz, meu pai foi eleito presidente do sindicato em 91, mas ele já foi do sindicato eletricitário na década de 60, né? Quando ele foi cassado pelo regime militar, ele era eletricista da Petrobras e dos sindicatos eletricitários. Sim. E aí, depois da anistia, ele trabalhou só em obra, e aí a vinculação dele em obra vinculou a categoria da construção civil e foi presidente do sindicato. Mas a família não para por aí, não. Então tá forjado aí o sangue. Os irmãos, né? Valdemar, Valdelice, Rosa. Valdemar e Valdelice fizeram o movimento de juventude, movimento estudantil. Valdemar foi vice-presidente nacional da UNE. Sim. Valdelice foi do DCE, da UFMG lá em Minas. Rosa, eu sou o mais novo. Antes de mim é Rosa. Somos 8. Rosa hoje é a primeira presidente da maior central de trabalhadores e trabalhadoras da Bahia, que é a CTB. Então, Rosa é presidente da CTB. Família danada. Militante. É militante. E você vê uma mudança muito grande hoje em dia, né? E eu vou fazer uma pergunta a você. O político de antigamente, ele vinha de uma história, ele entrava na fila e ia se preparando. Hoje, agora, com essa era dos bolsonaristas, a gente viu que muita gente apareceu do nada e virou político sem conhecimento. É o famoso caiu de paraquedas, né? Como é que você vê essa questão? Na verdade, a política, por muito tempo, ela virou objeto de estudo científico, né? Então, quando você estuda a ciência social, é você materializar o estudo da estratificação social, estudo de como é que se compõe a sociedade, como é que você reverte e como é que se formou esse cenário. Então, você pega, por exemplo, um cara como Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo. Então, a posição política da militância dele transformou ele num quadro acadêmico. Então, existe um elemento científico nessa discussão, né? Não é um machismo, não é você achar que a Terra é plana e fazer política. Então, existe um elemento científico que norteia as nossas posições, né? Então, não é do nada que você constrói posições, que você constrói ideias. O que eu acho que o movimento estudantil, que a militância social faz, é você ser mais carregado de paixão, né? Então, quem é um militante social tem na sua fala, na sua militância, na sua conduta, um amor ao próximo, um sentimento de empatia dos outros que é muito forte. Eu acho que isso é mais carregado, né? Quem é militância vê Lula falando, né? É uma fala carregada de sentimento, né? Sim. Uma fala carregada de história, de vivências e tal. Agora, Wilson, só para complementar essa pergunta, assim, com o governo PT e tal, a gente viu muito que uma militância, meio que uma chama se apagou um pouco. Não sei se foi por ocupação interna de governo, de gestão, mas a gente vê muita militância hoje em dia voltando com o calor e eu sinto, pelo menos quando a gente vê, a gente não sente muito uma renovação. A gente vê muito aquela militância
antiga, os cabelos brancos, voltando hoje para as ruas para fazer o discurso de embate e enfrentamento contra esse discurso bolsonarista. Essa renovação, você sente isso ou como é que você vê? Não tenho esse sentimento não, Fogo. Então, não sei se porque eu iniciei minha militância no movimento de juventude e quando eu tinha 15, 16 anos, nós tínhamos o sentimento de que nós tínhamos um papel estratégico para renovação, inclusive, desse quadro de militantes políticos. Então, assim, eu faço parte de uma geração que cumpriu um papel para a esquerda e para o PCdoB local e nacionalmente. Então, quando você pensa assim, quem ocupou os espaços no governo Lula? Foi praticamente toda a nossa geração, né? Orlando, Valdemar, Capelli, Watson. Foram figuras que foram da UNE, da UJS, da UBS, do movimento estudantil, que assumiram esse protagonismo. Eu tenho uma sensação de que o jovem, o militante político, quando jovem, ele é um ser humano mais irrequieto. O que eu acho é que essa militância, vamos chamar dela mais universalizada, ela trouxe pautas diversificadas para a sociedade, uma pauta que algumas pessoas chamam de pauta identitária, que isso já nasceu lá no governo Lula, que algumas pessoas não conseguem entender. Então, assim, você tem uma força hoje maior na luta, por exemplo, das questões emancipacionistas, que envolve a luta das mulheres. Você tem uma força maior nas pautas LGBTQIAP+. Você tem uma pauta mais forte na luta antirracista, que você não tinha em outros tempos. O fato é que esses movimentos, eles foram ganhando organização, foram ganhando força organizada. Ninguém nasce grande, né? Eles foram ganhando força organizada e tiveram seu tempo de maturação. Você veja, pautas como a luta da sustentabilidade, a pauta climática, ela há um tempo atrás não tinha militância. Hoje é uma questão central de quando você fala do planeta. E essas lutas, que eu classifiquei aqui como identitárias, elas são pautas que têm um apelo para a juventude muito forte. Eu vou dar um exemplo que quando eu falo isso com o pessoal nosso, Júlio, a turma dá risada. Hoje na UJS, né, a União da Juventude Socialista, onde eu fui formado, nós o tempo inteiro, na minha geração, nós lutávamos para garantir cota de mulheres. Então nós lutamos para a cota de mulheres, para você ter uma paridade de gênero e tal. Hoje na UJS, você luta para ter hétero. Hoje a grande massa da juventude que milita na UJS se autodeclaram LGBTQIAP+. Então isso é uma mudança desse tempo. Então eu acho que o que aconteceu durante o governo Lula, que é o X da sua pergunta, foi uma transformação no tipo da militância. Acho que uma militância, mesmo jovem, mais tradicional, assumiu de fato uma função de governo, uma função estratégica, e uma geração nova com outras pautas foi se formando. E ela hoje, se você pegar essas pautas identitárias, aqui no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no nosso ambiente, você vê quão forte elas são hoje entre nós, né? Eu digo isso porque a gente sente muito essa questão da juventude com esse... A gente vê muito essa juventude hoje clamando e defendendo uma teoria como bolsonarista, né? Então, até que a gente brinca e diz que é a geração do dente mole, que está comendo a picanha, que não comeu o chupa-molho do passado e não estudou esse passado. Por isso que eu estou vendo muito essa raiva. A gente vê, não sei se eles também aprenderam a sair do casulo e ir para as ruas e manifestar essa militância deles, né? Não sei também se eles... Mas qual bandeira essa turma defende? É isso. Qual posição essa turma justamente, defende? eu tô falando da militância dele. É porque eu acho que eu estou mais nessa posição de Jura. Mais nesse raciocínio de Jura. Que essa turma, que em momento nenhum na vida teve que lutar para ter uma carne dura na mesa, que não teve dificuldade nenhuma na vida, de repente achou um palanque, uma vitrine para poder expor suas ideias, e quando abre a boca, sai nada, né? Quando abre a boca não tem nenhuma consistência, não consegue se situar, né? Ao ponto de chamar os ETs. Eles não têm mais coragem de falar da Terra plana, né? Não tem mais coragem de lutar contra a vacina, né? De fazer caminhadas contra a vacina, de chamar ET, de se pendurar no para-choque de um caminhão. Então, essa galera, ela não tem pauta. O que é que você pergunta? Que é muito isso você criar um fantoche como seu opositor, se você mergulhar na propaganda fascista, você vai ver que isso é muito claro, né? O cara cria um fantoche, meu inimigo é Foguinho. Então, tudo de mal é Foguinho. Agora, qual é o conteúdo que te leva a isso? Né? Você cria aquela figura, aquela imagem a ser o seu oponente,
E você cria toda uma narrativa discursiva contra aquele inimigo imaginário. Sim. Mas quando você tira o inimigo imaginário, você faz o quê? Você não tem argumento nenhum, você não tem nada. É um saco vazio. É um saco cheio de vento. Porque você não tem construção científica, construção de pensamento. Você não tem sequer construção ideológica. Ah, você defende a direita? Tá, você defende o que da direita? Você defende que você tenha mais dinheiro na sua conta para que as pessoas passem mais fome? Você tem coragem de falar isso? Não tem, porque não é uma construção ideológica. Você não consegue criar na sua cabeça o que é, de fato, a composição social da nossa sociedade. Você não consegue compreender com que camada social você está dialogando e quais problemas aquela camada social convive ou qual é a potencialidade dela. Então, nós estamos a 60 dias do primeiro turno e 30 dias do segundo turno e o povo está na rua, na porta dos quartéis. Você pergunta qual é a pauta que você defende, todo mundo confundido, preso não sei em quê. Enquanto você vê, às vezes, o filho de Bolsonaro assistindo a Copa do Mundo, abraçando todo mundo feliz. Gravou um vídeo hoje dizendo que ele foi entregar um pendrive para fazer manifestação lá contra o governo, contra as eleições, porque a FIFA tem mais material humano do que as organizações. E complementando aquelas pessoas que apoiavam toda essa história, como o Silas Malafaia, que o pessoal tirou foto e gravou ele tomando banho de praia no resort. Ele agora declarou que disse que o dinheiro dele ele faz o que ele quer, que ele não mandou ninguém para a porta de quartel. Eles Como falaram, é que você vê essa questão? Eles falaram isso quanto à questão da aquisição dos 51 imóveis, né? Sim. Eles usaram essa narrativa, dizendo que o dinheiro deles faziam o que quiserem. Jura, eu acho que é uma discussão de um tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos num processo de acumulação de riqueza muito absurdo, muito extremo. Nós não tínhamos vivido essa experiência num grau tão elevado pela humanidade. E essa sensação de acúmulo de riqueza desenfreado, ela vem causando oposição no mundo. Não é uma oposição só política aqui entre nós na mesa. Muita gente no mundo, aliás, grande parte do mundo, setores importantes de países grandes, de economias sólidas, não conseguem mais conviver com essa questão do acúmulo desenfreado de riqueza e uma massificação da miséria no mundo. Então, quando você percebe que esse debate ganhou o centro, ele ganhou um protagonismo internacional ali nas primeiras manifestações da pandemia, né? Ganhou força, criou uma força muito grande no mundo que se classificou como pós-capitalismo, né? Como você conseguir criar uma forma de democracia financeira maior, de você discutir possibilidades de inclusão, de dividir maior o bolo da riqueza produzida pelo mundo para poder diminuir o abismo entre os poucos bilionários e a massa imensa de famintos, você vê uma movimentação, uma contraofensiva para essa lógica que tem um discurso pré-economia mais liberalizante, mais uma economia que seja mais acessível ao mercado e com menor controle do Estado. Uma economia que os ricos, diferente do discurso contrário ao acúmulo de riqueza, o discurso liberal ele prega que o controle da economia ele precisa cada vez mais ser feito pelo mercado para os ricos fazerem o que quiserem com o dinheiro e aos pobres absolutamente não poder nada. Essa é a lógica que promove gente como Trump e Bolsonaro no mundo, como opção política. Então, longe de alguém pensar que, mesmo sendo torpe o discurso de Bolsonaro, mesmo sendo torpe o discurso de parte da militância, não exista uma inteligência engendrada nessa articulação de poder. Ela existe, ela é consciente, não é à toa o desmonte da Petrobras e sua privatização, não é à toa o desmonte e a privatização de algumas empresas, inclusive da Eletrobras, no processo final do governo de Bolsonaro, não é à toa que Guedes assumiu o governo com preço de privatização de todas as estatais, não é à toa que um dos primeiros movimentos feito na transição de Temer para Bolsonaro foi tentar dar independência ao Banco Central, não é à toa que o governador de São Paulo toma posse já escalonando a privatização de empresas estratégicas, inclusive a Sabesp, já com preço. Por quê? Qual é a lógica desse pessoal? Se você assiste agora esse debate do teto de gastos, do Bolsa Família e do que fazer com o orçamento.
Sim. Qual é a discussão desse pessoal? O que é dinheiro público, você precisa garantir que ele pague a dívida pública. Dívida pública é pagar título de banco, é pagar banco. Então você não tem capacidade de que a máquina pública funcione. Do ponto de vista da economia, você não pode alterar o preço do feijão, ou você não pode alterar o preço do salário mínimo, porque o mercado chia e aumenta o preço do feijão. O preço do feijão não beneficia quem compra, só beneficia quem vende. Então, o que é que o mercado, esse agente oculto que ninguém vota, que ninguém enxerga, mas é quem lucra absolutamente tudo, qual é o papel que o mercado assume nessa articulação? Eu preciso preservar sempre o meu lucro. Mesmo que isso represente fome, mesmo que isso represente miséria, mesmo que isso represente dificuldade. Então, esse processo, a reação ao sentimento pós-capitalista, que deveria ser um sentimento mais humano, mais inclusivo, mais solidário, por algumas correntes políticas que ganharam espaço no mundo, e aí, para a gente não trazer polêmica para quem vai nos ouvir e, de repente, nos interpretar mal, a gente deixar aqui como exemplo apenas Bolsonaro e Trump, a lógica deles é a inversa. Se existe uma reclamação de acúmulo de riqueza, se existe uma dificuldade de acúmulo de riqueza, a lógica deles é estruturar o Estado para garantir que essa concentração seja ainda maior e oferecer a quem precisa de apoio, de amparo, de proteção do Estado, um amparo, um apoio, uma proteção cada vez menor. Sim. Então esse é o debate central. Então, assim, quando o Malafaia fala, eu estou aqui utilizando meu dinheiro, é assim mesmo que eles pensam. É assim mesmo que eles pensam. Tanto faz se você está aí na chuva, passando fome, passando dificuldade. Eu estou aqui gastando meu dinheiro. O dinheiro que eu ganhei legalmente de você. O dinheiro que você legalmente me transferiu. Porque é essa lógica. Porque a cabeça deles, quando você fala em economia liberalizante, né, quando você fala do papel que a economia precisa ser controlada cada vez mais e ter um controle maior pelo Estado, você está tentando impedir que o Estado cumpra o papel de regulação, de controle, de proteção. Se o Estado não regula, não controla, não protege, o mercado pode tudo. E pode tudo, principalmente, arrecadar e ganhar mais. Né? Então, esse é o debate principal. O outro argumento também que se levanta é a questão que Lula não consegue administrar e gerir o país por conta da composição do PL ou a maioria contra o PT, contra a esquerda. O PL não se sustenta como legenda o PL não sobrevive a 6 meses. Primeiro, se sobreviver institucionalmente, porque ele precisa pagar a dívida de 22,9 milhões de reais. Metade do fundo. Se não pagar essa dívida, o PL pode deixar de existir institucionalmente. Então, o que vai ser do PL ainda é uma incógnita. Fora isso, o PL não sobrevive politicamente, porque o PL é formado por 2 jogos de interesse. Né? Um do político tradicional, o malandro, o político antigo, aquele corrupto tradicional, característica clara de Valdemar da Costa Neto, que se aproveita de todos os governos para se beneficiar, e a outra parte é essa turma de zumbis, né? Formada aí pelo bolsonarismo. Essa turma de zumbi, é possível que continue acompanhando ele. Mas esse pessoal, esse malandro, essa turma malandra antiga, liderada por Valdemar da Costa Neto, vai se abrigar em outro grupo de malandro rapidamente. Então, qual grupo vai ser? Nós vamos ver, nós vamos assistir. Mas que eles se mantêm juntos por muito tempo, não acredito. Não acredito. Não acredito. Esse legado do bolsonarismo, ele é um legado muito pesado para a humanidade. E aos poucos ele vai sendo desconstruído. Esse negócio do criar o fantoche, de criar o maniqueísmo para você deturpar a militância de alguém, né? Teve um médico do Rio de Janeiro esses dias aí que estava declarando que Lula, ao fazer a cirurgia nas cordas vocais, ele morreu. E tem um sósia de Lula presidindo. Pelo amor de Deus, gente. Olha o nível dos caras, né? Mas é o nível dos caras. Pô. É uma incapacidade total de você discutir opções para o país. A dificuldade que esse povo está atravessando. O Bolsonaro destruiu o orçamento público. Esses cortes que ele é obrigado a fazer pela má gestão dele do recurso público é uma demonstração completa da sua incompetência na gestão do recurso público. E saiu mais um corte agora que foi na educação. Mais um corte. Na educação, né? E vai sair mais. Por que vai sair mais? Porque se ele não cortar, ele pode literalmente, mais uma vez, ser preso. Porque ele vai ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal.
Então, Sim. esse processo da má gestão do recurso público, que ele gastou tubos de dinheiro para eleger esses novinhos anônimos que não sabem abrir a boca, né? Esse é o preço que o país está pagando, que o país tem que pagar. Pelo risco, pela brincadeira de um grupo, de um grupinho de gente liderado lá por Steve Bannon, que foi o mesmo que organizou a campanha de Trump e outras campanhas no mundo, que se articulou, que em algum momento conheceu os Bolsonaros e deu lá para o filho do meio, né? O Carluxo é do meio, né? Que deu lá O 03, 04, o Tonho da Lua, o vereador lá do Rio, deu a eles essa capacidade de compreender melhor as redes sociais e saber mexer com algoritmo, com alcance, com não sei o que, tarará. Deu essa capacidade, eles criaram essa relação na rede, criou essa fábrica de fake news, que não é a primeira vez que eles fazem campanha assim, é o mesmo molde da campanha de Trump e de outras campanhas que eles fizeram no mundo, mas não conseguem entregar nada de elemento político concreto, palpável, para um país estruturado socialmente como o Brasil, um país que teve 300 anos de escravidão, um país que não conseguiu se emancipar social e economicamente, um país que tem uma horda de miséria, de fome, de desemprego grande, uma sociedade que tem capacidade de produzir alimentos para 1/5 da humanidade, mas tem uma quantidade, uma parcela significativa de gente passando fome. Então, esses problemas sociais, eles não são resolvidos com soluções fantasiosas. Essas soluções são resolvidas com ação concreta de política pública, de amor às pessoas, de compreender a importância do ser humano no orçamento público, de saber direcionar o orçamento público para poder criar uma situação que equilibre a relação com os que mais podem, com os que menos podem, que você possa de fato fazer políticas inclusivas, que atendam a nossa gente, que enxergue, que alcance o nosso povo. Isso é um desafio histórico do Brasil. Né? Lula vai pegar um país completamente sucateado, com as principais indústrias tendo abandonado o nosso país. É só a gente olhar aqui para Camaçari, o polo petroquímico, só a gente olhar esse processo de privatização da Relan, ali São Francisco do Conde, Madre Deus, nós estamos vendo o tripé da indústria baiana completamente abandonado. Hoje a Petrobras aqui na Bahia, a partir de 31, não tem mais nenhum funcionário. Quebrado! Acabou. Estão com a corda no pescoço para decidir para onde vão. Salvo engano, são 800 que ainda tem aqui hoje. Vai ficar comandando aqui. E como é que você resolve esse processo de reindustrialização? Quem topa ajudar o investir no Brasil nesse cenário ainda de desconfiança, dessa instabilidade, com um monte de gente com o celular na testa chamando o ET, dizendo que faz oposição à eleição brasileira? Quem é que tem coragem de investir aqui nesse ambiente inseguro? Ou seja, por conta do meu fanatismo, eu trago uma insegurança e um vexame internacional para um país de mais de 200 bilhões de habitantes, que tem mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então, como é que você soluciona esses problemas? Você não soluciona isso com a varinha de condão, com um passe de mágica. Então, esse negócio da governabilidade de Lula versus o tamanho do PL, conversa. O Brasil precisa de um grande pacto nacional. Os setores que defendem a democracia, que pensam no desenvolvimento, setores ligados à indústria, setores ligados ao capitalismo de Estado, ao capitalismo produtivo, têm interesse em ter um Estado mais sólido que faça, de fato, investimento no Brasil, que fomente a economia, a indústria brasileira, que estimule outras formas de produção, que estimule, inclusive, uma reindustrialização social, que dê oportunidade a diversos grupos produtivos que já produzem a se organizarem, a ajudar o país a produzir. Isso é um grande debate. Você acha que Lula passa essa serenidade para o mercado? Você acha que essa visão de Alckmin também, nessa aliança, transmite também essa confiança? Existem vários setores econômicos envolvidos na eleição de Lula. Por exemplo, o agronegócio está completamente dividido. Depois desse processo aí nas estradas, eles têm feito uma procura considerável ao governo Lula, procurando se reaproximar. Mas, assim, eu acho que essa lógica desse sentimento desenvolvimentista, que foi a marca dos primeiros governos de Lula, isso tem que ser o sentimento de quem não tem tempo a perder na gestão do Brasil. Como Lula fala que ele não é candidato à reeleição,
4 anos é um período pequeno, curto, para corrigir o estrago que o Brasil está vivendo. Então, assim, o governo dele tem que ser um governo muito ativo, muito atuante, soluções rápidas. Eu tenho participado, Júlia, em nome da Secretaria, né, de Trabalho, eu faço parte da Rede Nacional de Gestores da Economia Solidária. Nós temos participado, acompanhado o grupo temático da Economia Solidária. E o debate sobre desenvolvimento, sobre como nós podemos ajudar esse processo, é muito intenso. Então, soluções que estavam completamente fora do radar da nossa nação, eles estão em pauta. Então, é possível que esse primeiro ano do governo Lula seja um primeiro ano muito intenso. Não é à toa essa discussão da retirada do teto de gastos, esse valor significativo para dar uma capacidade, um fôlego para o governo poder gerir as principais ações do governo, para que possa, de fato, criar uma condição de incluir o nosso povo na pauta. Porque se não tiver essa possibilidade, como é que você vai dialogar, criar, estabelecer expectativa para o povo? O povo votou em Lula cheio de esperança de voltar a comer, de voltar a morar e de voltar a ter emprego. Então o povo está cheio de esperança nesse sentido. E Lula sabe da esperança que o povo depositou nele. E você pode ter certeza que essa dedicação do Bolsa Família, nós estamos acompanhando aí como o governo está buscando solucionar. Essa questão de ter acesso ao alimento e de produzir alimento é uma outra batalha que ele vai travar. E a outra questão do emprego tem a ver com essa questão da reindustrialização, da possibilidade real de você criar oportunidades e empregar nossa gente. É uma agenda grande, macro, dele como presidente, mas também dos diversos setores econômicos, sociais e de desenvolvimento do nosso país. Wilson, quando você fala assim, no caso que o bolsonarismo veio para acumular riqueza, e a gente fala, até o presidente Lula fala assim, o povo tem que comer picanha cervejinha. e a cervejinha tal. Será que esse povo realmente conhece quem passa fome ou é um grande equívoco? Quando você fala o pessoal do bolsonarismo ou o que vai comer, não conhecem nada. Não conhece não. Então, dos altos das suas coberturas não dá para enxergar. Não é só por isso, é porque esse povo vive numa realidade abstrata. O povo brinca, fala que essa turma vive no mundo de Nárnia, né? Vive no mundo de ficção, de um mundo, de uma realidade abstrata, efêmera, não é real. E assim, e tem muitas coisas que eles falam, não falam por pensar o contrário, não. Falam porque eles vivem numa realidade, no mundo, numa realidade imaginária mesmo, não real. O próprio presidente falou que não tinha fome no Brasil, pô. Sim. Que ele não via ninguém em porta de padaria pedindo comida. Isso foi quem falou, isso foi o presidente. Sim. Não, você não tem... Eu fico imaginando assim, quando você quer estudar um fato histórico, você vai lá na origem para você poder fugir da narrativa das versões oficiais, né? Então você foge das versões oficiais e vai no fato histórico. Quando você ouve alguns governantes que foram classificados pela história como fascista, ou como desumano, ou como cruéis, quando você procura ouvir a fala deles, todos negam a realidade que o seu país está vivendo, para fora do país. Todos desenham a realidade do seu país, uma realidade imaginária. E eu me cobrou esse fato quando eu vi as últimas falas de Bolsonaro dizendo que o Brasil estava bem, que a Amazônia não estava sendo desmatada, que não tinha fome, que o salário pago no Brasil, a ajuda lá para o enfrentamento à pandemia era de $2.000. Então assim, você fala, gente, caramba, esse cara está vivendo que realidade? Com que povo mesmo que ele convive? Né? O cara dizer que só entra em favela quem é vinculado ao tráfico. Então, assim, são afirmações de quem não tem nenhum convívio com o nosso povo. O pior, que mais me incomoda, depois desse processo longo de escravidão, de cultura racista estrutural, quem não consegue ainda assimilar culturalmente a nossa gente. Quem não consegue entender o que é o ser brasileiro, né? O que é a cultura desse país, a cultura desse povo, esse processo desse povo sofrido que conseguiu erguer a cabeça e pensar num país forte e desenvolvido, né? Mas, pô, bicho, onde é que esse cara teve mesmo ao longo desse tempo que ele não acompanhou a dor, a história, o sofrimento do nosso povo, que por várias vezes transformou dificuldades em vitórias, né? Em triunfos, transformou dificuldades em conquistas importantes. Certo de se perguntar.
Porque eles vivem descolados da realidade. Vivem descolados da realidade. A gente poderia dizer que essa eleição foi eleição do rico contra o pobre, do preto contra o branco, Não. da maioria contra minorias. Se você for falar do ponto de vista de uma estratificação social, você vai chegar nisso. Mas esse elemento não foi uma eleição politizada, não foi uma eleição consciente, foi uma eleição despolitizada. Foi uma eleição onde o nível do debate foi um nível baixo. Foi demais. Onde uma parcela tinha capacidade de debater, de propor, de opinar, e a outra não tinha nem de ouvir, muito menos opinar. Então não foi um debate que você consiga classificar ele sociologicamente, onde é que cada setor estava enquadrado, porque você não vai achar essa resposta. Você teve, inclusive, que reduzir bandeiras de conquistas sociais. Você teve que abrir mão de temas sociais importantes pelo nível da discussão, pelo rebaixamento da discussão. Você não tratou de problemas profundos da sociedade brasileira nessa eleição, pela forma do maniqueísmo apresentado no debate, para esconder temas importantes e para trazer temas morais à tona. Né? Então, você vê a resposta do atual presidente era sempre baseada em questões morais, porque ele não conseguia aprofundar o debate político, apresentar soluções concretas para o problema do Brasil e do povo brasileiro. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Qual é a obra ou ação mais importante do governo federal que você consegue enxergar aqui próximo da gente nesses últimos 4 anos? Lembra aí, puxa na memória. Não, eu não tenho lembrança. Então, esse é o problema. É um governo que, do ponto de vista da gestão, ele não cumpriu o papel de governar o Brasil. 4 quilômetros de estrada que ele duplicou ali de Santa Bárbara, que foi iniciado por Dilma. Pois é, a 101, né? O trecho foi 101. 116. 116. É o que ele disse, que ele ainda veio inaugurar 4. Pois é, veja aí, é isso aí. Aí, tá vendo você? Você conseguiu lembrar, eu não lembrava disso. Que foi uma obra iniciada no governo Dilma, que já tinha recurso previsto lá no caixa do governo federal. Mas aí, você tá entendendo? Sim. Não tem, pô. Não tem. Mas aí eu tenho outras questões que eu vi ultimamente na internet, que é a questão do direito de expressão. Porque a internet nos deu essa possibilidade de todo mundo fazer um vídeo e botar na internet, que é um direito. Mas aí vem a questão das fake news. É o que... Mas não vá para fake news antes, não. Para nessa questão do direito de expressão, porque são debates diferentes. Mas é isso que eu estou dizendo. Tem um vínculozinho. A fake news que eu digo, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que foi com Lula, passou por Dilma e tal. E agora Bolsonaro meio que concluiu, que não concluiu ainda a obra toda, mas vem os vídeos e diz assim, quem fez a transposição foi Bolsonaro. Levou água para o Nordeste. Essas informações... O povo do Ceará, de Pernambuco e do Piauí responderam a ele, né? Eu até vou até falar aqui um... Mas o que eu quero dizer do fake news é isso, é a informação. Eu me expresso, mas eu trago um elemento mentiroso naquela mensagem para fortalecer aquele que está acreditando em mim e brigar com a esquerda. Essa é uma tese científica, né? Sim. A tese da pós-verdade. Nós vamos falar sobre isso. Vai lá. Sim. Não, é só para fazer mesmo um fato. Eu até passei pela obra agora, fui para Fortaleza de carro e passei fantástico. É uma obra maravilhosa. Você é doido. E ele ser o pai da criança, que é o difícil de... Mas esse negócio da censura da fala, né? Uma coisa é você querer dizer que é um homem pobre, lutador de ideias e não poder falar. Sim. Outra coisa é alguém apontar o dedo para você e dizer que você é XYZ sem você ser. Então são coisas diferentes. Sim. Então uma coisa é você censurar alguém por alguém ter liberdade de dizer que é negro. Eu quero gritar, quero expressar que eu sou negro. Outra coisa é você proibir esse alguém por querer dizer que ele é negro. Isso aqui é uma censura. Sim. Outra coisa é alguém querer te ofender te dizendo que você é negro. Então, ao você não permitir que uma outra pessoa sofra ofensa, isso não é impedir sua manifestação. Isso não é censura. Isso é você entender que a rede social não é um ambiente sem lei. Não é um ambiente que você pode extrapola e cai em um crime já. Pois é, isso é crime. Então, uma coisa é você tolir a manifestação de alguém. É você impedir que alguém se manifeste natural, legitimamente. Outra coisa é você não permitir que uma pessoa ofenda a outra. Critique, xingue, minta, distorça a verdade.
Não é? Sim. Isso é a questão da livre manifestação. Outra questão importante é isso que você chama, que você traz para a discussão da fake news. Isso aqui é uma ferramenta de campanha. Do estudo lá do Steve Bannon, das redes sociais, do Facebook, das diversas organizações que foram criadas por ele para poder colher informações das pessoas e você poder dialogar, e você saber mexer com os algoritmos, etc., para você poder aumentar o seu alcance, eles entenderam que essa questão da fake news, para um ambiente despolitizado, sem proposta e sem capacidade de fazer o debate como eles são, a fake news é uma forma de desconstruir o oponente. Então, um cara com a postura ilibada de Haddad, uma liderança política do nosso país como Manuela, perderam a eleição de 2018 a uma madeira de piroca, paquete gay. Então, assim, eles entravam nas igrejas dizendo que Manuela tinha instituído a mamadeira de piroca para poder estimular as crianças a serem homossexuais. Que o Ministério da Educação, sob a gestão de Haddad, tinha construído uma cartilha com kit gay. Ou seja, qual é a necessidade de você criar uma roupagem dessa? É a absoluta incapacidade de fazer o debate propositivo. Você apresenta fake news porque você não tem coragem de se apresentar. Você não tem coragem de fazer o debate, de apresentar, de expor de verdade as suas opiniões. É o mesmo que queriam fazer com o Lula agora, dizendo que ia fechar as igrejas? Pois é uma cortina de fumaça. Porque você cria uma cortina de fumaça, você não vê o que está ali atrás e foge do grande debate, e some, desaparece. Quem está ali no debate é só fake news, não é você. Você está tendo que responder a fake news. Não fazer o debate profundo sobre as soluções estruturantes que o Brasil de fato precisa ter. Então, essa questão do controle das redes, essa questão de criar mecanismos para controlar fake news, isso é uma necessidade para uma democracia ainda jovem como a do Brasil. Então, se o Brasil não conseguir controlar essa forma de mentir, que é o que, ao fim e ao cabo, o Valdemar da Costa Neto queria fazer com esse processo de pedido de anulação das urnas. Era criando uma fake news para o TSE se basear numa fake news criada por eles. Sim. Uma fake news de que as urnas não tinham códigos de rastreamento. Sim. Ou seja, cria fake news e você é obrigado a responder a fake news. Legaliza a fake news. Qual foi a opção do TSE? Não vou responder a fake news. Vou te mostrar o que foi e por que você quis ocupar o judiciário brasileiro com uma manobra enganosa, nós vamos lhe multar por isso. Então, assim, litigância de má-fé. Litigância de má-fé. Então, nós estamos aqui num ambiente ou que a gente cria normas que a gente possa controlar esse ambiente virtual, né? A fake news é uma fábrica, Jura. Essa turma fabrica. Essa turma, você derruba uma fake news hoje, eles montam 300 na sequência. A Manuela Dávila, ela não concorreu à eleição agora em outubro, porque ela estava, digamos assim, condicionada, ela assumiu para a vida dela uma opção que é de responder, ela responde a esse processo, essa fábrica de fake news que inferniza a vida dela, da filha dela e do marido dela, desde que ela foi candidata a vice-presidente da República. Manuela já recebeu mensagens desses grupos bolsonaristas ameaçando violentar sexualmente a filha dela. Sim. Então, gente, o que é isso, cara? Que nível de debate você vai fazer com alguém que te ameaça abusar sexualmente de uma criança? Que capacidade você tem de debater com um ser humano desse? Não existe a menor condição. E é o caminho que eles querem. Se ausentar da discussão. Como não pode trazer elementos importantes para fazer o debate, eles encurtam esse caminho colocando o bode na sala da fake news. Né? Sim. E a boa política com isso vai... Então, você falando isso, você já responde uma pergunta que eu quero fazer a você. Você acha que isso aconteceu muito com Alexandre de Moraes, quando ele vem e quer destruir o homem para tirar ele do poder? Alexandre de Moraes teve uma atitude corajosa. Ele não tem relação política com a esquerda. Não foi nem indicado pelos governos Lula e Dilma, ele foi indicado pelo governo Temer. Ele não tem relação com a esquerda, nunca teve. Eu acho que essa turma aí do bolsonarismo extrapolou. Você não vê ninguém sério do judiciário dialogando com esse pessoal. Não vê.
Não vê, gente. É um negócio absurdo, louco. Não, e se você não concordar, você ainda é É. vermelho. E como é que você vê o futuro desse povo aí, Wilson? Você que é militante, eu te pergunto, você que é militante, você fez muito movimento, participou de muito movimento, mas eu digo assim, essa questão, essa dúvida de Bolsonaro que ele tá sustentando, não tem respaldo jurídico, o meio jurídico, a comunidade jurídica não dá apoio, a internacional não dá apoio, os políticos não estão dando apoio. Inclusive, eu vi agora uma reportagem, até Zema já está sinalizando para conversar com Lula. Todos os governadores. Mas você entende, E o povo está na rua. mas você entenda, Jura, essa postura deles de absurda despolitização, desse maniqueísmo, né, da oposição da pessoa, não ao discurso, não aos fatos, ela cria uma defensiva ao debate muito grande. Então, questões importantes para a sociedade, elas não são mais pautadas. Se você pensava num estado de bem-estar social, num estado inclusivo, num estado que as pessoas pudessem ter direitos, né, você tem dificuldade de fazer essa pauta hoje. Você tem dificuldade de fazer pautas que tratem temas importantes na sociedade. O Brasil é um dos maiores países do mundo que não fez a reforma agrária até hoje. E quantas terras agricultáveis, improdutivas, nós temos paradas no Brasil? Né? Quantas pessoas precisam de um pedaço de terra para produzir, que seja para sua alimentação, ou seja para produzir alimentos para vender, para ter renda na sua família? Entendeu? Quantas pessoas precisam disso? Então, o fato de você trazer um tema tão constrangedor, para você criar um ambiente de unidade na sociedade, você termina flexibilizando pautas importantes que nós poderíamos estar no estágio de discussão mais avançado nesse momento. Nós somos obrigados a recuar em temas importantes, estratégicos para a sociedade, para o Brasil, para a humanidade, que quando é que você vai conseguir ter um ambiente de recuperação desses temas? Não sei, porque existe um radicalismo, uma radicalização em certos temas que você vai ganhando, você vai cada vez mais ficando constrangido em propor, em apresentar cenários, em apresentar situações, né? Você vê esse negócio da LGBTQIAP+fobia. Isso é uma regra entre eles. Uma regra. Agredir, violentar, matar. O Brasil hoje é o país no mundo que mais mata e violenta as pessoas LGBTQIAP+, no país. Sem falar o crescimento desenfreado de feminicídio, de agressão contra mulheres, né? Então, assim, ou seja, você chega numa escala da sociedade que esse debate tão idiotizado, se vocês me permitem, ele intimida que a sociedade faça debate mais avançado, seja ele do centro do debate econômico, que seja ele do centro do debate do desenvolvimento, ou seja ele pautas comportamentais, pautas identitárias. Você não consegue fazer um debate mais avançado, ou seja, tomar conta da vida dos outros, se preocupar com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, ganhou escala estratégica no Brasil. Imagine que ambiente desfavorável para as ideias, né? Para a luta emancipacionista dos povos, para a luta da autodeterminação, para os povos livres, para as pessoas que querem cada vez mais se emancipar, é bastante complicado. E a visão, vamos falar agora, vamos mudar aí um pouco. Não, mas Estou curioso com a questão do PCdoB que eu queria perguntar. Deixa eu concluir uma coisa aqui. Wilson, você, a questão a transição de governos anteriores, eu via que era mais restrito e agora eu estou vendo que está sendo mais amplo, né? Está dando oportunidade a Era aí que eu ia entrar, eu ia nessa vários cenários, vários partidos participarem da transição. Não limitou-se aos 50. Na verdade, esse é o modelo de transição, porque para a gente está muito distante, né? Aqui na Bahia, por exemplo, a transição mais expressiva, de fato, foi a transição do governo Wagner, né? Que foi uma mobilização grande também na sociedade. E foi uma mudança de gestão, de você né? fazer... Porque você precisa dos diagnósticos, você precisa ouvir a opinião da sociedade sobre vários temas. Como é que você vai assumir uma pasta como segurança pública no âmbito estadual sem você fazer um diagnóstico completo da secretaria? É impossível. Você não assume a pasta. Você leva um ano e meio
se assenhorando dos casa. problemas. Sim. Então, a transição é necessária. Então, você ter o diagnóstico e você ter uma perspectiva do que é a política daquela pasta, isso é fundamental. Agora, nós no primeiro governo Lula, isso também não aconteceu no governo Dilma. E como é uma mudança de ciclo, né? Nós não vamos dar sequência ao governo de Bolsonaro. Nós estamos substituindo o governo Bolsonaro. Então, essa transição ela é mais aprofundada, ela é mais detalhada. Por isso que vários problemas, por conta dessa lógica do diagnóstico pasta a pasta, vários problemas vão surgindo, vão aparecendo, vão desnudando. Nós ficamos sabendo anteontem a remessa de recursos em pleno segundo, muito próximo da eleição do segundo turno, que foi enviado para a PRF, e a suspeita é que esse recurso foi utilizado para poder fazer aquelas blitz aqui no Nordeste para impedir que as pessoas fossem votar. Então, isso é o trabalho da transição, a busca do diagnóstico, a busca de entender o funcionamento de cada pasta. Cada grupo de trabalho, ele necessariamente não é uma pasta, né? O grupo de trabalho é um grupo de trabalho temático. E ele vai se associando ao tema, que pode ser um tema de uma pasta ou está dentro de uma pasta. Né? O objetivo dele é orientar o governo sobre aquela temática. Mas vai lá, Foguinho. Você vai fazendo uma pergunta sobre o PCdoB? Não, o PCdoB é justamente nisso que eu entro nesses grupos temáticos e na transição. O papel do PCdoB, como é que o PCdoB está nessa transição? Eu digo porque a gente viu uma eleição que o PCdoB passou aqui, principalmente aqui na Bahia. O PCdoB elegeu 2 federais, 4 estaduais, elegeu Olívia Santana com a votação extremamente expressiva, né? Que para muitos foi surpresa, mas você vê que foi um trabalho construído dela, principalmente para uma votação em Salvador. Salvador e Lauro de Freitas, ela teria sido eleita já. Foi uma votação gigantesca. Então, esse papel, o PCdoB hoje, não digo só lá em Brasília, mas aqui também na Bahia, nos espaços. A gente vê surgindo aí uma conversa também de Fabrício, né? Possivelmente, não sei, TCM também, com a vaga. Então, tá bem o que, né? O PCdoB é um partido grande na Bahia, já foi o maior partido de esquerda. É um partido grande no Nordeste, né? A última eleição elegeu o governador do Maranhão, né? Nesse processo, o Flávio Dino terminou se dirigindo para uma outra legenda. Aqui na Bahia, o PCdoB não é um partido apenas institucional, é um partido que tem uma forte ligação com os movimentos sociais, né? Movimento de trabalhadores e trabalhadoras, movimento da luta do campo, movimento comunitário, movimento de juventude, movimento da luta emancipacionista. O PCdoB tem um projeto, uma necessidade de ter uma contribuição ainda maior no cenário da política estadual, acha que pode fazer isso. Nós não tivemos ainda, fora aquela experiência com o Isaac lá em Juazeiro, não tivemos uma que nós julgamos, inclusive, exitosa. Nós não tivemos experiência ainda de dirigir uma grande cidade ou de um município estratégico ou um município próximo a Salvador, né? Nós achamos que essa experiência pode acontecer e achamos que, acontecendo essa experiência, nós podemos contribuir politicamente ainda mais com o Estado. Nós somos uma corrente política que estamos à frente da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado há 16 anos, fazendo com que essa secretaria se torne a Secretaria de Trabalho mais reconhecida no país. Hoje, parte do debate da equipe de transição sobre a economia solidária, ela é pautada nas nossas iniciativas, no estado da Bahia, no município de Lauro de Freitas, na Rede Nacional de Gestores da Economia Solidária, que é coordenada pela CETRE. Então, esse conjunto de experiência vai dando maturidade política, maturidade de gestão, maturidade aos gestores, que faz com que a gente identifique que essa visão nossa, mais empática, mais inclusiva, de compreender o ser humano como forma principal de investimento do recurso público, ela vai sendo valorizada. Mas o PCdoB também, desde o segundo governo de Dilma, na transição do primeiro para o segundo, o PCdoB tem se classificado como um partido que cuida, que se preocupa com essa questão desenvolvimentista, né? Então, o partido fez internamente formações com seus gestores para discutir essa questão dos projetos nacionais de desenvolvimento, essa visão de diálogo com os setores industriais, setores estratégicos da economia, é uma visão consciente nossa, essa aproximação, esse fortalecimento. Então, eu diria que dos grupos de esquerda, o PCdoB talvez seja uma das principais organizações que hoje tem um planejamento de desenvolvimento nacional muito bem formulado, sólido, e eu não viria possibilidade
de uma equipe de transição como a do governo Lula não contar com um grupo de pessoas tão amadurecidos nesse processo, seja na gestão pública, seja na visão política, seja a partir da sua visão de lutas sociais, que é o que a gente vai transferindo, né? Colaborando, ajudando a esse processo finalzinho de transição. O PCdoB mantém grupos de formação de liderança, não? O PCdoB tem uma escola de formação, com currículo, com processo de formação permanente, com níveis de formação. Então, nós temos um processo de formação muito bem elaborado. Nós temos uma escola de formação nossa chamada Loreta Valadares, aqui na Bahia. Temos uma fundação de estudos chamada Maurício Grabois, que a gente vai fazendo um processo de formação, um processo de debate de diversos temas do Brasil, do mundo, da sociedade, para que a gente possa ir apresentando. Hoje, grandes quadros nossos se destacam aí nacionalmente, até internacionalmente. Hoje é impossível discutir a economia da China, esse processo rico aí, grande, que é a economia da China hoje na América, sem você levar em consideração as contribuições de Elie Jabbour, né? Elie Jabbour hoje é um dos principais quadros. Você quer entender o que está acontecendo na China, é impossível qualquer brasileiro hoje não consultar Elie Jabbour. Hoje, quando você fala da conjuntura da América Latina, o papel de Ana Prestes é fundamental. Quando você fala da luta antirracista no Brasil, você tem Angela Davis nos Estados Unidos. Sim. E Olívia hoje é uma referência nacional para esse debate da luta antirracista. Então, esse processo de formação, do debate político, da consciência, ele está muito atrelado também, eu que disse aqui no início, a esse processo de cientificação do nosso debate, né? Então, compreender cientificamente o que nós estamos propondo, o que nós pensamos, essa lógica de transformação e de inclusão, para a gente é muito importante, é decisivo. Agora, quando você pauta aí, essa questão do PCdoB, o projeto de chegar próximo a uma cidade de grande porte para assumir a gestão, a gente vê, vamos trazer Salvador, né, que já passaram vários nomes bons e de peso, como a própria Olívia. Eu digo, por que não tem um espaço? A gente viu aquela eleição de 2016, que a Alice foi para o embate, mas na visão, a gente não sentiu meio que um aporte de um governo, o governo estadual, apoiando a candidatura, meio que ela foi para o fogo, para aquela candidatura. E Olívia, acho que teve nomes como Javier Alfaia, que já foi um... Não, Javier nunca foi, não, Javier ficava vice. Não, mas eu digo que já foi... de liderança expressiva em Salvador. Expressiva. É. O próprio Álvaro Gomes, que foi vereador por tanto tempo... Deputado estadual. Mas chegou a ser vereador em Salvador, não foi nos bancos? Não. Álvaro foi vereador, não. Javier foi vereador... Hoje temos Augusto, né? Que é uma liderança... Hélio Ferreira, que vem dos rodoviários. Hélio... Mas eu digo que você tem quadros que dialogam muito bem com os movimentos sociais de Salvador e quadros de expressão para assumir esse prestígio. Exatamente. Alice Olívia Santana, que dialoga muito bem com a periferia de Salvador. Né? É uma mulher da periferia ali de Ondina, né? Então, Genvelha Federação. Agora, o porquê não ter uma candidatura dessa como prioridade? Eu digo assim, eu quero chegar no ponto que, tipo assim, a gente enxerga de fora, meio que o PCdoB faz uma sombra sempre do PT, mas que não tem o espaço reconhecido. Eu acho que a eleição agora de 2022 de Olívia mudou um pouco esse quadro, né? Então, assim, Olívia é a deputada estadual mais votada na esquerda aqui em Lauro de Freitas e a mais votada entre todas as candidaturas em Salvador. Sim. Quando o Rui Costa, semana passada, foi perguntado por um repórter se ele participaria da eleição como candidato a prefeito de Salvador, ele respondeu para o repórter: estou ao lado da deputada estadual mais votada em Salvador, que tem melhores condições do que eu de disputar o pleito de 2024. Ele estava se referindo a Olívia Santana. Quando eu falo de grande cidade, da região metropolitana, próxima do centro, nós estamos falando de Salvador. Eu acho que o nome de Luciana, na ausência de candidaturas fortes em Lauro de Freitas, é um nome que tem que ser observado. Nós temos um diálogo muito forte em São Francisco do Conde. Então, eu acho que tem possibilidades. A coincidência é que são 3 mulheres negras, né? Mas nós temos um diálogo forte, né, com a possibilidade real de contribuir com o espaço que hoje, fora Lauro de Freitas, né, que é gerida pela nossa amiga, camarada, companheira, prefeita Moema Gramacho, mas fora Lauro de Freitas, Salvador e São Francisco do Conde, hoje são dirigidas por campos opositores, né? E nós poderíamos emprestar essas lideranças nossas para poder cumprir esse papel de ter suporte importante nessas cidades.
E o PCdoB nessa transição estadual, você acha que aumenta o espaço até por conta desse aumento do partido, dessa gordura que o partido criou? Que hoje você tem a CETRI hoje, né? De peso, você tem a Bahia Gás, que é comandada... SPM, né? Sudesb. Que é comandada lá de fato. Você vê lá a Sudesb, né, com um forte aporte lá que sempre foi. E tem Marcelo Gavião lá no Cine, né? Mas o Cine é dentro da CETRI. Mas dentro da uma estrutura. superintendência de peso. A Sudete. Tem um peso, que até meu amigo Marcelo Gavião... Marcelo Gavião foi da UJS. Foi. Gente boa parceiro, demais, sangue bom. Parceiro de longas datas. Parceiro. Ficou um pouco chateado com essa candidatura dele que não saiu aí. Mas é compreensível. Vamos falar de bastidor aí. Mas é compreensível. Compreensível. O Gavião é mesmo jovem. Nós começamos a militar muito cedo, né? Então tem quadros jovens nossos que são classificados já como quadros históricos do partido. Né? Sei lá, eu tenho 46, o Gavião deve ter uns 44, 43. Nós militamos a nossa vida toda. Nós dedicamos a nossa vida para a construção dessa causa. Seu contemporâneo, Weber? Eu sou, digamos assim, eu não sou tão mais velho em idade, mas como eu comecei a militar muito mais novo, então eu fiquei com a sensação de irmão mais velho para eles. Né? Então é uma turma grande aí, que a diferença na idade não é nem tão expressiva, mas eu terminei cumprindo um papel. Eu fiquei um tempo fora do estado, eu fiquei um tempo em São Paulo, em Minas, e o meu retorno para o estado foi uma espécie de auxílio já de irmão mais velho ainda para a turma que estava na transição do OJS, Gavião, Jurandir, Dani, que é chefe de gabinete lá na SPM, e Augusto Vasconcelos estavam nesse processo. Juremar, chefe de gabinete lá na CETRI, era uma turma boa, de quadros valorosos, meninos maduros, né? Meninos e meninas, Ângela, presidente da Unegro, muita gente boa, que hoje, Lívia Borges, muita gente boa que hoje cumpre um papel de destaque nesses espaços públicos que nós estamos ocupando. Sobre essa questão da ampliação das pastas, assim, o PCdoB tem pleiteado no Estado a ampliação, mas nós entendemos que a ampliação nossa ela está condicionada à manutenção desses espaços. Então, não estamos querendo ampliar a nossa participação no Estado, abrindo mão de onde nós estamos. Nós temos uma avaliação positiva, não dialogamos isso com o governador eleito. Nós temos uma avaliação positiva sobre a atuação nossa na CETRI, na SPM, na Sudesb e na Bahia Gás. A Sudesb é o órgão de esporte no Brasil que mais investe no esporte, muito superior ao investimento da Secretaria Nacional do Esporte. Eu estive agora participando de um seminário internacional de gestão e política pública do esporte lá em Curitiba, e a Universidade Federal do Paraná tem um núcleo de inteligência no esporte. E esqueci agora o nome da fundação lá no Paraná, mas eu me lembro e falo. Assim, a visão deles sobre o esporte é completamente diferente da nossa. Você tem um quadro da política pública do esporte à frente da Sudesb. Vicente foi chefe de gabinete do Ministério, foi ministro interino, participou desse processo da construção da política pública do esporte no Brasil, participou dessa equipe que trouxe para o Brasil Copa, Olimpíada, Sim. que construiu a Política Nacional do Esporte, que criou o Sistema Nacional do Esporte. Então, é um processo, né? É um processo. Então, você ter um quadro do tamanho de Vicente à frente da Sudesb engrandece a política pública. Eu acho que é esse papel que ele cumpre. Eu diria para você que a expressão de Vicente à frente da Sudesb é tão notória, não está em discussão isso nesse momento. Mas eu acharia que Vicente teria condição de contribuir efetivamente com o Ministério do Governo Lula pela maturidade e capacidade que ele tem na gestão do esporte. Se não for o principal nome, eu lhe diria que é um dos principais nomes no país com capacidade de fazer a gestão do esporte para que a gente recupere a importância estratégica que o esporte tinha nos outros governos do presidente Lula. Quando você fala em esporte, aí você, Wilson Souza, secretário de Trabalho, Esporte e Lazer. E aí você falando que um representante do PCdoB trouxe Copa, tal, tem uma experiência, e Wilson Lauro de Freitas, o que tem? Jura, eu me formei como gestor do esporte aqui em Lauro, né? Sim. Então eu vinha nesse processo de militância política, de formação e tal. E aqui, lá no primeiro governo de Moema, eu ainda nessa transição, nessa volta para a Bahia, ainda
saindo da UJS, eu já tinha saído antes, mas saindo desse acompanhamento da UJS para a vida adulta, eu terminei vindo aqui compor o primeiro governo de Moema, ainda como diretor de lazer. Só que eu tive uma sorte danada que eu entrei na gestão no processo de construção da Política Nacional do Esporte. Então, eu fui oportunizado com a construção das principais conferências. Coincidiu ainda mais que a geração que liderou o Ministério nesse processo foi uma geração que não tinha muita proximidade na UJS. Então, eu tinha um acesso muito franqueado ao Ministério, participava das principais pautas. E isso ajudou a consolidar uma visão de política pública do esporte. Lauro de Freitas, hoje, ela é uma referência no debate de política pública, pelo que nós estamos construindo, né? Nós conseguimos aprovar na Câmara, em 2019, a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, que foi sancionada, mas ainda não está regulamentada. A Lei de Incentivo é um modelo muito mais avançado do que são as políticas... Coincidindo com a pandemia. Coincidindo lá, exatamente. No finalzinho da pandemia, foi sancionado pela prefeita em janeiro. Foi a pandemia que atrasou a regulamentação e nós vamos regulamentar agora. Então, muito provavelmente, agora no início de 2023, nós vamos captar os primeiros projetos incentivados de esporte. Nós estamos aí mandando para a Câmara apenas o terceiro programa de Bolsa Esporte do Estado da Bahia. E vamos procurar agora no ano de 2023 consolidar o que nós chamamos de política municipal de esporte. Nós estamos recuperando o diálogo nosso com os fóruns de modalidades. Esses fóruns, eles criam um oxigênio importante para a discussão da política pública por dentro das modalidades, mas também apontam para a gente que esses espaços de organização dos fóruns, eles vão desenhando o que é a composição de cada modalidade dentro do conselho. Então você não tem um conselho com cadeiras que o debate é do conselheiro. Porque o conselheiro ele é uma representação. E a representação, na lógica do Ministério, ele era feito por câmaras setoriais ou câmaras temáticas, para que aquela pauta que ele ali represente, ele possa ter uma profundidade de discussão. Qual é a política pública municipal do esporte para o futebol? Esse debate tem que ser feito com quem faz futebol. Nós não estamos ainda maduros para compreender a política pública. Nós precisamos ajudar nessa formação. Então, essa discussão ela está sendo muito bem feita pela nossa equipe. Ela tá reestruturando algumas ações. Eu tenho a expectativa de que o esporte ele avança agora em 2023, foge um pouco dessa lógica de receber, articular e promover eventos para ter uma interferência, uma participação mais direta nesse processo, né? Não é que seja ruim você promover, apoiar ou articular eventos. Só que isso é pouco para o que nós pensamos do esporte. Então, você conseguir estruturar a política, você compreender a que serviço fazer a base, né? A política municipal está para as diversas modalidades, para as diversas articulações, para as diversas manifestações esportivas que o município pode ter, isso é fundamental, isso é importante. Nós já tivemos uma experiência de fórum. Que parecem poucas, mas quando está na pasta você vê que a demanda é muito grande, não é isso? Muito grande. E nós ainda... Qual é o grande problema da desarticulação do Ministério? É que esse debate que iniciou no Brasil em 2003, você perde a referência. Quando você participa de um seminário internacional como esse, que debate em política pública, você vê que quem está na gestão pública, no esporte, está fazendo uma gestão de resistência. Por que uma gestão de resistência? Porque você não tem referência para a discussão. Ou você tem capacidade de compreender e avança, ou você fica completamente paralisado. Porque não existe uma cultura, né? Dê uma pausa no esporte e mire-se em outras políticas. Quando você faz adesão ao Sistema Único de Saúde, você está assumindo um compromisso de políticas públicas. Então você tem que assumir responsabilidade em tais ou quais áreas, você tem que zerar tantos tipos de problemas, de incidências de doenças. É um compromisso com o sistema. Você tem que ter tais e quais atendimentos, você tem que se vincular à saúde da família. Então você tem que ter uma adesão completa. E quando você opta por fazer política pública do esporte, com a paralisação, a Lei Geral do Esporte está sendo votada só agora. Só agora. O que aponta para o Brasil o esporte como política pública sendo votado agora.
a criação de Fundo Nacional do Esporte, a destinação de recurso, está sendo votada agora. Então, quando você assume uma secretaria que não tem orientação, não tem referência do que é a política, você precisa assumir toda a capacidade de formular essa visão, de formular essa política, acertar, mesmo sem ter referência. Mesmo sem ter referência. Então, é nesse limbo que nós estamos. Então, neste limbo, nós conseguimos estruturar uma referência de política pública sem ainda conseguir dialogar bem com o orçamento público municipal. Você não tem recurso ainda destinado para o esporte. A primeira forma de recurso público para o esporte na Bahia é a Lei de Incentivo ao Esporte. Olha que negócio. Em todo o estado da Bahia, em todos os 417 municípios, primeira forma de recurso público municipal para o esporte é a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Pioneirismo, né? É o pioneirismo. Não tem outra cidade que você tenha fundo, que você tenha recurso destinado para o esporte, que você tenha lei de incentivo. Não tem isso na Bahia. Você tem 2 outras cidades que têm bolsa, que dão suporte ao atleta, dão suporte para ele ser atleta. Você não apoia ele por ser atleta, porque aí seria o Bolsa Atleta, não o Bolsa Esporte. Então você dá um auxílio, você dá um suporte de suplementação, de roupa, de inscrição, de apoio à viagem, sim, por ele ser atleta. Mas você não está dando suporte a ele para ele ser atleta. Então você tem 2 outras cidades, que são Juazeiro e Madre de Deus. Juazeiro está suspenso. Então você está vivendo um ambiente de certo deserto de pensamento na política pública. Então o que nós conseguimos fazer, suportar nessa incapacidade de diálogo é muito grande. Quando você encontra os pares, você vê que problemas que você acha que são absurdos para você são 10 vezes pior para as outras gestões, porque não tem essa noção da política pública. Não teve essa relação com o que foi o embrião da formação da Política Nacional do Esporte e a construção do Sistema Nacional do Esporte. Então, quando você chega no Conselho Estadual de Esporte, que aqui na Bahia mantém o sistema, mantém o conselho, mantém a política, quando você chega lá, parece que nós somos uma referência imensa de política pública, que não somos nem nos consideramos assim. Nos consideramos lutadores que querem edificar um projeto municipal e temos certeza que não vai edificar, porque temos maturidade e já temos traquejo para isso. Mas é uma luta muito grande, muito grande. Nós estamos num processo de construção da política pública municipal e agora com reforço importante do governo federal, com a posse do presidente Lula, com a reconstrução do Ministério, com o diálogo com o Ministério, com a aprovação da Lei Geral do Esporte. Isso pode trazer um apoio financeiro substancial para as políticas públicas de esporte em Lauro de Freitas em todo o Brasil. Sua pasta também tem a responsabilidade de fazer a economia solidária, né? Economia solidária, trabalho, emprego, qualificação profissional. A economia solidária, nós estamos no rol das principais secretarias no Brasil, né? O que nós conseguimos construir de discussão, o que nós conseguimos... Nós focamos, através dos princípios da economia solidária, nós buscamos primeiro entender que a economia solidária é uma estratégia de desenvolvimento, é uma visão de uma outra economia. É entender que você integrar a rede de produção e consumo é estratégica para o desenvolvimento. Você precisa integrar as 2 redes. Não é? Quem produz e quem consome e quem produz precisam estar integrados. Senão você vai produzir para quem? Você vai consumir de quem produz. Não é? Então, essa é uma compreensão importante. Nós procuramos, nesse início de processo, criar uma solução para estancar a falta de renda. A solução que nós encontramos foi um processo de apoio à comercialização. Então, nós iniciamos com um processo de feira, que foi evoluindo. Hoje nós temos uma loja de artesanato dentro do Parque Shopping. Nós estamos concluindo agora o nosso processo de feira, que vai nos dar a condição de realizar 2 feiras por mês, né? Ajudando esse processo de comercialização. Mas nós avançamos mais, Jura. Nós recebemos aí o recurso de emenda parlamentar da vereadora Luciana, que nós vamos iniciar, já está pronto o TR, já temos o recurso, nós vamos iniciar um processo de licitação para a construção de uma primeira microindústria municipal de todo o país. Nós vamos construir uma microindústria para que ela possa colaborar com esse processo de reindustrialização social. Aspecto, nós tivemos hoje uma reunião, exatamente hoje,
nós tivemos uma reunião com o Sindicato dos Metalúrgicos, que ele dizia que boa parte da cadeia metalúrgica metal-mecânica do estado da Bahia, ela está aqui, e ele ficou impressionado com essa discussão nossa de estruturar a microindústria com gestão de cooperativas solidárias, e ele entende que esse modelo, com os princípios da economia solidária, pode ser muito bem adaptado a esse setor econômico para que a gente possa estruturar, fazer parte dessa cadeia produtiva. Nós também estamos discutindo e avançamos muito, está pronto para ser apresentado à Câmara a primeira lei de incentivo à economia solidária do país. O que é isso? Nós vamos disponibilizar recursos para produção e comercialização. Então você tem um grupo produtivo organizado, você vai formular o seu projeto, vai passar vai ter o edital público chamando, dizendo o que é que nós vamos atender. Você está lá numa cooperativa, está numa associação, está num grupo da agricultura familiar, num grupo familiar, você vai apresentar, formular o seu projeto, apresentar a importância dele para o município, em que cadeia produtiva você vai ser inserido. O município vai aprovar o seu projeto, você vai ter um projeto incentivado, e as empresas do município que pagam ISS-QN podem apoiar esse tipo de projeto. Qual é a vantagem disso aqui para a empresa? Ela vai ter 100% do seu investimento devolvido em imposto. Então você estimula a produção, que é o que nós estávamos falando aqui anteriormente, esse problema profundo do desemprego. Você estimula a produção e você tem a devolução de 100% desse investimento. O que é produção? Produção é o que aquele grupo produtivo nos apresentar. Se ele apresentar que ele vai produzir boneco de barro, que ele vai produzir cerâmica, que ele quer uma área de produção, que é uma olaria, ele vai dizer quanto é que custa isso, a comissão vai avaliar o projeto e vai dizer se aprova. Mas se ele disser também que ele vai produzir algo que é estratégico para um segmento econômico, mas o modelo de produção dele é um modelo de cooperativismo solidário, onde as pessoas têm autogestão, onde as pessoas não exploram umas às outras, etc. e tal, ele também pode ser aprovado nesse processo. Ele quer produzir alimentos, ele quer produzir corte e costura, ele pode ter o benefício da aprovação. Eu destacaria um outro programa nosso que está aí numa fase final, nós estamos aguardando apenas a assinatura, porque é um processo de inexibilidade, né? Não tem outro concorrente, que é a formação e a implantação da moeda social no nosso município. Isso aqui, eu diria para vocês que isso aqui tem um valor, um alcance que nós não podemos... Nós quando entramos nessa discussão da moeda social, eu te confesso que foi um ingresso desafiador. Sim. Ele tinha para a gente mais um valor simbólico do que um valor estratégico para a economia. Eu me lembro, inclusive, que o finado do Zinho, né, participou do seminário nosso, me ligou e falou o seguinte: mas Wilson, você acredita mesmo nessa questão da moeda social? Como é que isso vai resolver e tal? No Grupo de Desenvolvimento Social da Transição, agora no governo Lula, se tem um tema que unifica eles, é que o programa Bolsa Família tem que ser pago nacionalmente através de moedas sociais. Por quê? Porque... Todo ou em parte? O objetivo deles é pagar todo o programa. Sim. Por quê? A moeda social, ela protege o investimento que você está fazendo dentro do território. Ela cria uma redoma de proteção daquele investimento. Agora, só para deixar claro para nossos ouvintes aqui, telespectadores, como é que é essa moeda social de fato? Como é que ela chega no mercado? Vamos lá. Por isso que o processo nosso com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários é um contrato de formação e de implantação. Sim. Então, se você não compreende bem a formação da moeda, ela pode perder a sua finalidade. A moeda social ela tem um valor simbólico paralelo ao real. Sim. Mas o objetivo dela é criar uma proteção territorial. Então, a moeda vale dentro daquele território que você estabeleceu. Por exemplo, a moeda, nós queremos iniciar a implantação para ser numa área de um comércio menos aquecido. O objetivo nosso é iniciar por areia branca. Porque é um comércio menor, vai nos ajudar a formar mais facilmente. Durante o processo de implantação, a moeda vai valer apenas em areia branca. Mas o objetivo é estender por toda a cidade. Fazer uma formação numa área menor para que ele possa ser ampliado de forma... Fazer um case e possa ser ampliado sem deformação. Ele possa ir sendo ampliado, as pessoas compreendendo. O investimento que você faz
vamos supor que você cria um programa, nesse caso do Bolsa Família. Você vai investir no município algo próximo de 20 milhões de reais, 20 milhões de reais por mês, calculando já os valores corrigidos e levando em consideração a quantidade de filhos até 6 anos. Com a moeda social, você vai dizer que você só pode utilizar o Bolsa Família dentro do município de Lauro de Freitas. Ela tem uma determinação de área geográfica. Você só pode utilizar dentro do município de Lauro de Freitas. Como você, por exemplo, definisse que parcela do salário dos servidores fosse pago na moeda social, você teria que parcela do salário do servidor municipal só utilizar no município. Nós temos já algumas experiências no país nesse modelo. A principal delas é na cidade de Teófilo Otoni. E o resultado disso para a economia local é espetacular. Espetacular. Sim. Em Maricá, ela não acontece com salário, ela acontece com um programa. Maricá tem um programa de combate à pobreza, paga com valores menores, paga um programa, se não me engano, 150, 200 reais, mas paga esse programa com a moeda. A moeda em Maricá, se não me engano, chama moeda Mumbuca. Em Teófilo Otoni chama moeda Clisa. E em Maricá é uma festa para os comércios receberem a moeda Mumbuca. É uma injeção impressionante na economia. O que eu estou te falando de investimento, nos dois casos, são menores do que você pagar uma parcela de salário ou você pagar 20 mil Bolsas Famílias. Nos dois casos, os investimentos são menores. O impacto disso na economia local, no desenvolvimento local, é muito forte, porque você faz com que aquela moeda fique girando ali dentro. Ela fique girando. Ela gere outras possibilidades de negócio, né? Quanto maior for o seu giro da moeda, mais dentro da economia ela vai ficar circulando. Na medida que esse giro é interrompido, porque alguém resolve reverter a moeda para o real, ela deixou de ficar circulando ali dentro. Mas enquanto ela não for revertida para o real, ela está circulando. Mas ali. há a possibilidade dessa conversão? Pode, claro, porque a moeda oficial do Brasil é o real. Entendi. Tá? Então você pode converter ao real a qualquer momento. Eu acho que até Cajazeiras não tem algo similar nisso no bairro, mas não tem similar, mas não é uma moeda social eletrônica. Mas eles usam. Isso. A implantação aqui é uma moeda social eletrônica com uma plataforma para a utilização de moeda social reconhecida pelo Banco Central. Nós vamos estar criando aqui, parabéns, na Bahia, o que se é chamado de primeira fintech social. Desculpa, nós conhecemos muitas fintechs privadas. Nós estamos vendo o Mercado Livre criando uma moeda. Sim. Aquilo ali é modelo parecido com a moeda social, só que é um modelo privado. Nós estamos criando um modelo que vai beneficiar a nossa gente. Por exemplo, se a moeda ela gera benefícios ao comerciante utilizando a maquineta dela, aquele benefício gerado ele volta para o banco para servir de novo investimento para os empreendimentos econômicos solidários do município. Por isso que hoje a estrutura dos bancos comunitários são chamados de bancos comunitários de desenvolvimento, porque agora eles também têm capacidade, a partir do uso da moeda eletrônica, eles têm capacidade de fazer investimento com esses recursos que eles podem recolher com o uso das maquinetas. Wilson, quando os especialistas falam que algumas políticas públicas podem se virar um ato público, em qual sentido? Porque a política pública tem que mudar a realidade daquele povo, daquela comunidade, o que for. Lá no sua economia solidária, você já conseguiu perceber com essas ações que você faz de feira, de aquelas pessoas que antes produziam, mas não finalizavam aquele produto, não fazia essa troca. Você já percebeu essas mudanças? Já sim. Tem gente hoje que não participa mais do nosso processo porque montou a sua loja. Sim. Tem gente que hoje vende para fora do país, tem gente que conseguiu a carteira de artesão ou artesã e pode comercializar o seu produto com outros estabelecimentos, tem empreendimentos pelo acompanhamento que nós fazemos com o Estado através do setor público, que também foi constituído, agora o nosso governo consegue comercializar em outros ambientes, né? O que está acontecendo com a economia solidária no governo Lula é que essa discussão, só do ponto de vista do trabalho, que é essa lógica das cooperativas e dos grupos produtivos, né? Na verdade, de trabalho e renda, ela tem ampliado porque a
A economia solidária, ela agora, depois da lei de Wagner, ela passa a fazer parte do marco da economia brasileira. Então, entre os elementos que compõem o marco da economia brasileira está lá a economia solidária. Então, a economia solidária vai ser vista agora como fundamento importante para a construção do pensamento econômico brasileiro. Então, isso nos ajuda a interferir melhor nesse processo. Só com a secretaria que ainda se vincula com o trabalho formal, com o emprego. Então, nesse processo, nós trouxemos para cá o Cine Modelo, lá dentro do Parque Shop, que ajuda na intermediação. Nós construímos, dentro da política de trabalho, 3 ações importantes, que é a política de captação e intermediação de vaga, que nós chamamos de administração de vagas, a política de atendimento ao cidadão, que é esse processo que transferiu da Casa do Trabalhador para o Cine, e o processo de qualificação profissional. Só para você ter ideia, nós estamos encerrando agora, simultaneamente, a realização de 22 cursos de qualificação profissional. 20 cursos do programa Qualifica, que é lá da superintendência que Gavião está à frente, e mais 2 cursos do modelo Trilha, que é voltado mais para o público jovem. Nós vamos formar agora, nós vamos entregar agora a certificação para mais de 400 pessoas. Nós vamos certificar de uma vez só mais de 400 pessoas. Isso é uma experiência importante, isso além da formação de quem ganha o certificado, você gera renda na comunidade para a pessoa que produziu o lanche, para quem fez o curso, para o monitor da área social, para o monitor da área específica. Então, além da pessoa que você formou, que você ajudou a formar, que você participou da formação dela, você ainda gera uma movimentação financeira dentro da comunidade. Sim. Esses 22 cursos, Jura, eles foram distribuídos em todas as comunidades do nosso município. Então, você tem curso desde lá de baixo do Pé Preto, passando pelo IFBA, indo para Areia Branca, passando pela Lagoa dos Patos. Então, assim, fizemos curso na cidade inteira, reunindo gente em espaços, às vezes, bem estruturados, às vezes espaço improvisado, mas dando oportunidade para a nossa gente para ter um certificado de qualificação nas mais diversas áreas que você possa imaginar. Sim. Tem trabalhado bastante, homem. Eu estou vendo, viu, Júlio? Luta. PC do B na veia aí. E forjado na família. Né? Luta, é muita coisa. E a candidatura de Wilson? Isso é um assunto que não me incomoda. É um assunto que não me incomoda. Eu assim, me sinto muito bem representado, se vocês me permitirem, pela vereadora Luciana. É uma vereadora que orgulha muito o nosso projeto, o nosso grupo. Me sinto muito bem representado pela deputada Olívia Santana, pela deputada Alice Portugal. Faço parte de um grupo, não existe a menor possibilidade de eu e a vereadora Luciana disputarmos o mesmo espaço. Eu não me recuso a qualquer possibilidade parecida. Na medida que a vereadora Luciana opte ou dispute um outro espaço, pode ser que a gente pense nisso, mas essa possibilidade de eu disputar qualquer coisa eleitoralmente, para a nossa visão de fazer política, está muito, muito condicionada a gente consolidar os nossos espaços, fortalecer o que nós estamos construindo. Nós também estamos promovendo muita gente nova, tem muita gente nova que ajuda a carregar esse timão, que ajuda a conduzir esse barco. Muita gente cada vez mais qualificada, mais preparada, com mais empatia à dor de nossa gente e com muita capacidade de nos ajudar a transformar a realidade do nosso povo. Então, acho assim que nós temos uma geração de homens e mulheres, meninos e meninas, que têm um sentimento muito forte da dor do nosso povo, que ajudam passando pela política pública de esporte, compreendendo e descobrindo essa questão da economia solidária, avançando cada vez mais nessa visão de política de trabalho decente. Né? Então é um processo muito forte, rico, que nós estamos vivendo. Um abraço para a Luciana, que está lá na CETRE, que cuida dessa parte dos trabalhadores artesãos. Luciana, mas não, agora é... Saiu? É Ângela. Luciana está na CETRE, assessorando o Davidson. Ela não está mais na CFA. É Ângela Guimarães, que fez parte dessa turma comigo, Gavião, lá na JR. Mas Luciana Belina é maravilhosa. Sangue bom demais. Ela é boa demais. Mas Hortência. O Wilson, da JS. Wilson, você que está vendo a militância, você está vendo o interesse do jovem pela política ou você está... Ou política e religião o pessoal não quer conversa? Jura, falando em militância, eu não falei aqui que
fora a minha família biológica, Ah, eu sou casado também com a militante, né? sim. Eu sou casado com uma militante feminista, que já convivemos juntos há muito tempo. Estou falando isso porque nós temos 2 filhos, uma moça de 23 anos e um menino de 13. Eu não posso classificar a Vitória como uma militante tradicional. Eu não posso dizer que Vitória faz a militância que eu fiz. Mas Vitória tem uma percepção da política, uma visão da realidade, talvez mais madura do que eu tenha tido, né? Então, ela faz um outro tipo de militância. Ela faz um enfrentamento a questões mais identitárias. É uma transformação dessa militância. A Vitória é uma psicóloga, né? Sim. Então, ela tem uma atuação, uma sensibilidade, uma empatia muito forte, né? Eu acho que é uma geração que tem muito amor. Agora, também, a militância política e social, ela está muito vinculada ao processo de fluxo e refluxo da humanidade, né? Está muito vinculada. Mesmo Zumbi tendo uma herança genética de Nzinga, lá em Angola, ele não participaria da Revolução em Palmares se não estivesse naquele ambiente. Então, o ambiente da luta social depende muito do momento da luta que você está inserido, né? Quem nasceu na década de 60, quem foi jovem na década de 60, tinha um potencial para a luta social muito mais consciente. Nós estamos vivendo um ambiente de luta que ele se altera um pouco. Então, você não vai achar, nesse momento, semelhanças com outros momentos, porque os outros momentos foram os momentos daquele período. Nós estamos vivendo um novo momento, mas tem aí uma galera consciente, preparada, com mais amor, com mais solidariedade, com bastante capacidade de acolher, de apoiar as pessoas, que nós precisamos aprender a olhar para a realidade. Eu tenho um amigo que ele é saudosista, né? Então ele fala de tudo olhando a realidade que ele viveu. Sim. Eu falei para ele, assim, bicho, isso acontece quando a pessoa está ficando velha e não percebe, né? Porque não percebe que é possível ter encontros geracionais. É possível ter gerações diferentes uma das outras. E nós estamos vivendo gerações últimas de meninos e meninas brilhantes, com a capacidade de raciocínio acelerado, com a capacidade de percepção da realidade diferente da que nós tivemos, e que não são expostos a uma luta social intensa. Eu, com 14, 15 anos, eu ficava pulando em cima de carro de som, dirigindo passeata. Talvez se minha filha tivesse nascido naquele período, também ela tivesse feito isso. Eu, minha esposa, meus irmãos fizemos. A forma dela se manifestar nesse momento é outra, mas eu não sei se menos consciente, não sei se menos preparada. É outra, diferente. É outra realidade. Mas política. Mas política. Com boa percepção, boa leitura de cenário, boa leitura dos fatos, boa posição, firme, sabe? Firme. Mas uma radical, é isso que eu te falo, assim, das pautas, né? Sim. Você tem pautas identitárias, mas você é obrigado assim, a retroagir em certos temas, polarizar não com tanta ênfase, em função do ambiente que nós estamos vivendo. Sim. Jura? São mais de 4 milhões de armas que estão soltas nesse país, só nesses últimos 4 anos. Tem uma parte na discussão da defesa lá no grupo de trabalho da segurança pública que avalia seguramente suspender a liberação de arma para esses clubes de armas. Então, hoje, você ter uma posição mais enfática sobre temas polêmicos, hoje, no ambiente que nós estamos vivendo, ele traz para si uma insegurança social grande. Isso quer dizer que você vai ter medo de fazer um enfrentamento? Não. Mas qual é o resultado disso? Você termina moderando um pouco mais as suas posições com medo dessa represália. Né? Então você precisa ter uma inteligência estratégica maior de como se posicionar e como aglutinar as pessoas. Mas com consciência, com determinação, com gente madura e preparada, nós vamos viver esse momento. Nós vamos viver esse período terrível que vai ser escrito na nossa história com amor, com empatia, com solidariedade, né? com capacidade de superar as dores de nossa gente, mas nós vamos superar.
Wilson, tá chegando o nosso final do nosso JuraPod. Tá aberto aí para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo aqui. Aceito bater esse bate-papo, as portas estão abertas. Primeiro encontro de muitos, né, Júlio? Primeiro encontro de muitos. Que essa fonte aí... Júlio, eu que agradeço a você, a Foguinho. Nós estamos aí tentando fazer esse bate-papo há muito tempo. Eu fico feliz por esse bate-papo descontraído que nós tivemos aqui. Espero ter alcançado aí a sua expectativa do que nós queríamos conversar. Estamos abertos. Acho que nós precisamos bater em outro momento um papo mais objetivo sobre a cidade. Né? Assim como o Jura pode, acho que Lauro também pode. Então, assim, nós precisamos em outros momentos também travar pautas importantes, né? Refletir questões importantes. Nós que temos uma experiência forte de gestão pública, podemos ajudar a nossa gente a encontrar, a pensar, a buscar soluções. Eu sou formado numa militância que fui... até difícil falar para a realidade que eu estou vivendo, mas eu não tenho medo de dizer não, eu quero dizer. Fui formado muito pelo espírito de solidariedade que na minha época da juventude era emanado pela esperança, pelo legado de Che Guevara, né? Muita gente hoje tenta distorcer uma série de sentimentos que essa geração trouxe para a gente. E nós vamos ter que desmistificar algumas coisas, porque senão a gente não vira essa página. Nós participamos de um primeiro festival de juventude em 97. Esse Festival Mundial de Juventude foi em Cuba. E nós precisávamos criar uma mensagem para o festival que falasse um pouco do sentimento de solidariedade e de fraternidade que Che Guevara emanava. E nós nos debruçamos sobre vários livros que falavam sobre a história de Che Guevara. Em um livro lá, tinha uma carta de um espanhol da Sevilha. E a carta, ele perguntava, esqueci o nome dele agora, o primeiro nome dele agora, mas ele perguntava, mandava a carta para Che e perguntava para Che, eufórico, né? Che, o meu sobrenome é Guevara. Você acha que existe alguma possibilidade de você ter origem espanhola? Porque eu queria muito ser seu parente. Aí Che mandou uma carta, respondeu a carta para ele, né? E na carta dizia: se você é capaz de tremer de indignação ao ver uma injustiça, pode ter certeza, nós somos irmãos. Então, esse sentimento de fraternidade contra a dor dos outros, né, ter empatia à dor de nossos irmãos, esse é um sentimento que precisa nos mobilizar mais. E tenho certeza que nesse momento que nós estamos vivendo, nós também seremos mobilizados pela dor, pela fome, pela dificuldade que o nosso povo enfrentou, para que a gente tenha capacidade de resiliência, de recuperação, não só da autoestima, mas do sentimento de brasilidade, de um povo que superou muitas dificuldades, mas precisa e vai vencer. E acho que juntos nós podemos ajudar o nosso povo a construir essa virada. Sim. Obrigado, Joel. Obrigado, Foguinho. Obrigado pela mensagem. Valeu. Tchau, você que ficou até aí nos assistindo. Até o próximo JuraPod. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente.